A felicidade em qualquer contexto depende, em essência, de até que ponto esperamos ser felizes. Nossa felicidade não resulta apenas de uma boa situação externa, mas de como as circunstâncias se posicionam em comparação com o que imaginamos que poderia nos acontecer. Você já parou para pensar de onde vem a ideia de que todos nós podemos ter sucesso? Esse livro da School of Life, Um Trabalho para Amar, nos ajuda a entender um pouco como as nossas expectativas modernas sobre trabalho, salário e status decorrem de um conjunto complexo de ideias sobre mobilidade e sucesso que evoluíram ao longo dos séculos. Antigamente, as pessoas de uma comunidade elas não sabiam o que é que as pessoas da nobreza, ou realeza, ou aristocracia faziam ou vestiam. De certa forma, as comparações que essas pessoas faziam e, portanto, as suas insatisfações eram a partir do seu contato com os seus pares. Só que, com os meios de comunicação, a revista, por exemplo, foi possível que uma menina dessa mesma comunidade agora soubesse o que é que uma menina da aristocracia vestia e o que fazia. E as insatisfações e comparações que antes eram mais restritas se tornaram maiores, porque agora dava para saber o que não era possível usufruir. Mas mesmo com esse sentimento de comparação, insatisfação e até mesmo exclusão, não se esperava chegar àquele lugar, sabe? Não havia como invejar os poderosos, pela simples razão de que a inveja só começa com a possibilidade teórica de que seja legítimo e viável possuir o que a pessoa invejada já tem. Uma jovem comum de uma comunidade não esperava se tornar algum dia uma duquesa. Só que o nosso mundo moderno, ele se baseia na noção de que todos nós temos o potencial de alcançar lugares muito altos. É como se não houvesse limites para o que cada um de nós pode conquistar. O nosso mundo moderno está sempre nos dizendo que, de algum jeito, o sucesso vai nos alcançar. Nós criamos a nossa própria sorte. Mas se nós criamos a nossa própria sorte, caso o sucesso não venha, nós também somos os culpados pelo nosso azar. Nós vivemos num mundo que trabalho duro, mas, sei lá, pensamentos positivos são a receita infalível para você chegar a lugares altos. E se é infalível, vai dar certo, é só você seguir. Mas a real é que poucas pessoas vão chegar a lugares muito altos. E isso não deveria nos surpreender, porque sempre foi assim. É claro que a modernidade abriu mais caminhos, né, mais possibilidades do que jamais existiu antes. Mas ainda assim, o sucesso como a gente imagina que é possível que todo mundo alcance, ele só será alcançado por poucas pessoas. E é muito mais provável que você e eu sejamos pessoas comuns. Só que aí você pode estar pensando, né? Que pessimismo. E aí eu vou te responder, não, isso é ser realista. Se você assistiu os outros vídeos que eu postei aqui e se você for assistir os vídeos que eu ainda postarei, você vai ver que eu estou sempre falando da necessidade de nos instalarmos na realidade. E isso não é para deprimir, mas para que a gente tenha noção do nosso contexto e para que a gente tenha noção do que a gente já tem. Ao mesmo tempo que o nosso mundo moderno expandiu as possibilidades de chegarmos a lugares legais, também aumentou as nossas expectativas do que é ter uma vida legal. Hoje, uma vida boa e significativa só será uma vida boa e significativa se você tiver X, Y, Z, todas as letras do alfabeto. Essa é a visão, mas isso não é verdade. Se é muito mais provável que a grande parte seja de pessoas comuns, então quer dizer que a grande parte também será de pessoas infelizes? Ano passado eu gravei um vídeo bem mais rápido e bem mais superficial, mais ou menos sobre o mesmo tema, para uma outra rede social. E foi uma enxurrada de comentários falando que eu estava dizendo para as pessoas aceitarem a pobreza. E falando também que não é possível mais ter uma vida como hoje porque tudo está muito caro. Definitivamente não é isso que eu quero dizer com esse vídeo. Até mesmo como se eu estivesse falando que ser comum significa ser pobre. Não, eu não estou falando para aceitar a pobreza. E eu também não estou falando que ser comum é ser pobre. O meu objetivo é a gente se instalar na realidade. É para que a gente tenha mais paz e conheça o nosso contexto, conheça as nossas probabilidades. Eu acho que as redes sociais hoje em dia também fazem com que a gente acredite que coisas que não são comuns
são comuns e que se a gente não chegou até essas coisas, não alcançou até essas coisas, tem algo errado conosco. Eu vejo muito post, muita publicidade de pessoas que querem vender mesmo alguma mentoria e tudo mais, falando que se você não está alcançando o salário X com determinada profissão, significa que está errado, que tem alguma coisa errada com você. E quando a gente vai ver o salário X, gente, é um salário assim, alto, é um salário alto para aquela profissão. E a gente entender como se essas coisas fossem verdades e que todos nós vamos chegar lá e muito rápido, isso também não é verdade. Então, sim, busque uma vida confortável. Ter ambições é bom, mas sempre com os pés bem fixados na realidade. A nossa felicidade, como eu citei lá no início, depende muito das expectativas que a gente cria sobre as coisas. E muitas dessas expectativas que nós criamos estão e são bem irrealistas.